Episódio 89, Dragon Quest Dino Daibu Can Fly, o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. Se você é novo no canal, não sabe onde está passando o anime, você pode acompanhar 50 episódios no HBO Max ou na Crunchyroll você encontra todos os episódios já lançados. Os acontecimentos desse episódio equivalem aos capítulos 308 até o 311 do mangá de Dragon Quest. O episódio começa com o mestre Brukina indo enfrentar o Mr. Vern, e ele conta com um Pop. Brukina libera uma espécie de aura que envolve o seu corpo. Curioso é que quando ele fala o nome do Pop, até a entonação da voz dele está diferente enquanto ele está elevando sua aura. Rapidamente, Mr. Vern também faz uma aura envolver seu corpo e dispara um ataque contra o Brukina, que consegue se esquivar e logo ele encurta a distância, ficando na frente do Mr. Vern aguardando sua próxima ação. Mr. Vern vai fazendo diversos ataques corpo a corpo, e Brukina mostra por que ele é conhecido como o deus das artes marciais, se desviando dos ataques. Ele ainda salta para o alto e pisa na cabeça do Mr. Vern. Brukina se desvia de outro soco e ainda acerta o rosto do Mr. Vern, que por sua vez lança mais uma sequência de golpes corpo a corpo, e o Brukina apenas desvia, mitando mais uma vez. No pensamento, Mr. Vern acaba pensando sobre o movimento do Brukina. Todos ficam bem surpresos com o poder do mestre. Crocodile comenta que é como se o Mr. Vern estivesse lutando contra uma pena. Em pensamentos do Ahart também comenta, e o Rin também. Mr. Vern diz pro Brukina parar de ficar perto dele. No mangá não acontece dessa forma. Temos diálogos um pouco mais longos dos personagens, e o Mr. Vern chama o Brukina de escória irritante. Ryuko diz ao Pop que agora é a chance dele. O Pop responde e em seu rosto vemos que ele está bastante preocupado e nervoso. Emma percebe que o Pop está fazendo o feitiço da maneira errada, ele está usando 2 Riador. E Pop confessa que sentiu muita pressão, por isso ele errou o feitiço. Ele explica que tudo ia bem quando Dai ou Ryuko o resolviam. Já ele faz o que pode e acaba detonado. Pop se sente muito pressionado porque ele é a última esperança e todos confiam nele. Pop diz que sabe que isso é patético, mas ele não consegue mover o seu corpo normalmente. Aman chama ele de idiota e diz que isso só prova que o Pop ficou mais forte. E pergunta como ele pode não usar o poder que trabalhou tanto para adquirir. Ela menciona que até mesmo o mestre está dando tudo de si, enquanto vemos Brukina se esquivando dos ataques até que o Mr. Vern consegue acertar um poderoso soco no estômago dele. Vemos a satisfação no rosto de Mr. Vern por ter conseguido encaixar esse poderoso golpe. B10, o Brukina só aterriza no chão como se o golpe não tivesse sido nada. De forma triunfante, ele diz que com um corpo bem treinado e ressecado como o dele, ele pode flutuar como uma folha no vento e absorver a força dos ataques do inimigo. No mangá, a fala dele é um pouco diferente, porém com sentido parecido. E essa é uma das técnicas supremas do estilo de luta dele. E o ataque do Mr. Vern só confirmou a suspeita do Brukina, que o corpo de Mr. Vern é anormalmente frio, assim como quando eles enfrentaram o Hadlar. Pop pergunta como o Brukina conhece o Hadlar, e o Brukina responde que já lutou contra o Rei Demônio muito tempo atrás, junto com o Avan. Brukina segue contando que naquela época o Avan lançou uma magia lendária pela primeira e última vez, que foi o feitiço secreto do tempo congelado. Isso aconteceu há 17 anos. E começa um flashback com Brukina contando a história. Pelo visto, o Mr. Vern gosta de histórias porque ele aguarda o Brukina contar a história inteira. No flashback, vemos o Avan contando sobre o feitiço secreto do tempo congelado. Esse feitiço para o tempo para uma pessoa e mantém ela presa no lugar para sempre. Algo parecido com o feitiço Astron. Porém, diferente do Astron, esse feitiço faz com que as funções biológicas também parem, porque o tempo parou para o próprio alvo, servindo para selar o inimigo. E era isso que Avan pretendia fazer com Hadlar, para que a Terra voltasse a ficar em paz. E o Avan descobriu isso pesquisando em tomos antigos. Porém, o feitiço precisava ser lançado naquele dia, durante o único eclipse solar total em séculos. Roca fica feliz e reage muito empolgado. Mas o Avan diz que eles não podem ir todos juntos. E o Roca cai no chão surpreso, mas logo se levanta e grita com o Avan perguntando do que ele está falando. O Avan acredita que o feitiço vai funcionar no Hadlar, mas ele não sabe se vai aguentar o tranco. A Leira conclui que o Avan pode ficar congelado no tempo, por isso Avan pede que deixe isso com ele. Furioso, Roca briga com Avan, enquanto Brukina e o Matorif observavam de cima de uma árvore. Inconformado, Roca pergunta como eles não podem mais trabalhar juntos para lutar como sempre fizeram, e não aceita sacrificar o Avan só para vencer. O Avan revela que o Roca não pode ir junto porque ele precisa sobreviver para cuidar da mulher que ama. O Roca fica constrangido e se recusa a admitir que tem algo com a Leira. E é claro, ela fica irritada com o Roca, que acaba tentando se retratar. Zoeiro, o Avan acaba jogando lenha na fogueira, afirmando que Roca precisa assumir responsabilidade, já que Roca será pai. O Roca fica assustado e olha para a Leira, e ela aparece envergonhada. Avan aproveita a distração e golpeia o Roca para que ele desmaie. A Leira revela que não tinha nem contado pro Roca que ela estava grávida, mas o Avan, genial como sempre, já tinha percebido. O
O Avan comenta sobre o Roca e pede que a Leira tome conta dele, e afirma que acredita que uma criança que nasce na guerra merece viver em paz, e pede que a Leira dê um nome gentil para a criança. Matorif desce da árvore e fala com a Leira, dizendo que o Avan sempre foi assim e ele vai arriscar a vida para proteger aquele que vai nascer. E aqui acredito que houve um erro de tradução, pois no mangá Matorif diz que o Avan vai arriscar a vida para salvar a vida dos outros sem pensar duas vezes. Enquanto Avan caminha, vemos a imagem da princesa Flora. E assim Matorif e Brukina se juntam ao Avan, substituindo Leira e o Roca. Há uma interação entre o Avan e o Brukina, onde Avan confia que Brukina conseguirá tempo para que o Avan use o feitiço. O Avan comenta que isso é algo que só o Brukina, o melhor artista marcial do mundo, pode fazer. No mangá, o Avan se refere ao Brukina como o deus das artes marciais. Matorif se encarrega de enfrentar os monstros controlados pelo Hadlar, e ele surge com seu exército de monstros, que nessa cena são todos em 3D. Em pensamentos, Avan revela que a técnica dele de espada ainda não está completa. O ataque dos monstros se inicia e o Matorif passa a enfrentá-los, enquanto Brukina segue dando uma surra no Hadlar. Avan inicia o feitiço de congelamento do tempo, e o eclipse total acontece. O Avan termina a preparação e lança seu feitiço, acertando o Hadlar, que vai sendo congelado pouco a pouco. Mas o mesmo acontece com o Avan, que admite não ser forte o bastante para esse feitiço. Os monstros batem em retirada, enquanto Matorif e Brukina observam o Avan ser congelado sem poder fazer nada. Avan pensa em Roca e Leira, e antes de ser completamente congelado, ele também pensa na Flora. Avan e Hadlar ficaram congelados pelo período de mais de um ano. O tempo deixou de passar para eles, e por aquele período houve uma breve paz para o mundo graças ao Avan. E no dia que a mãe procurou o Brukina para ser treinada, ele sentiu que era o destino, e a criança nascida de Roca e Leira era a mãe. Pop entende a história e pergunta por que o Mr. Verne não ficou congelado. Brukina não sabe como, mas o Mr. Verne deu um jeito de conseguir se mover mesmo estando com um feitiço de tempo congelado. E o corpo dele acabou se tornando indestrutível. É como se ele conseguisse lutar com os efeitos do feitiço Astron, que concede proteção a seu corpo. Mr. Verne confirma, e isso significa que ele é invencível. E com isso a moral do grupo parece ter sido abalada, pois como Pop pensou, alguém que consegue se mover e lutar com o feitiço Astron seria imbatível. Porém, Brukina diz que o Pop não deve temer, porque a magia que o Matorif passou para o Pop é a única exceção. Brukina conta que Matorif não pôde fazer nada enquanto viu o Avan se sacrificar, e por carregar essa culpa ele criou o feitiço Medoroa, para utilizar na batalha final contra Hadlar. Man complementa dizendo que é o feitiço de aniquilação extrema, e Pop complementa dizendo Medoroa. A cena da Man não existe no mangá, somente a parte do Medoroa, até ficou melhor do que o quadro do mangá. Verne diz que o Brukina é apenas uma folha seca, e que se ele o agarrar, conseguirá destruí-lo. Ele segue dizendo que desviar é tudo que o Brukina pode fazer, e Lahart teria sido um adversário mais valoroso. O Mr. Verne prepara um soco para acabar com Brukina e a Man se preocupa. Vemos o golpe indo em câmera lenta na direção do mestre, que se mantém parado. De repente uma luz brilha de seus olhos, e meus amigos, Brukina ativa uma espécie de instinto superior, se esquivando do ataque e conseguindo uma brecha, de forma que Mr. Verne parece se assustar, pois ele fica sem defesa e é atingido fortemente no rosto pelo Brukina, que em pensamento diz que só precisa de um instante e ele deseja ter a força que um dia já teve, mais uma vez para salvar a próxima geração. Mais uma vez a aura de Brukina brilha, e em seguida ele segue desferindo golpes muito rápidos, acertando todos no Mr. Verne. Man fica impressionado e diz que se não fosse o Mr. Verne, o primeiro golpe do Brukina já teria resolvido tudo. E ela não imaginava que o mestre fosse tão poderoso em sua força total. Pop prepara o Medoroa e dessa vez vemos que ele está determinado e afirma que não vai errar. Inspirado, Pop elogia os amigos do mestre Avan e reconhece que eles estão ali graças às pessoas que vieram antes deles. Man parece estar orgulhosa do Pop. Numa bela cena, Pop diz que se não puder acertar isso, ele não será um discípulo de Avan. Ele afirma que vai tentar. No mangá ele diz mesmo que vai acertar. B10, o Pop diz que vai acertar o Medoroa no Mr. Verne, nem que isso custe a sua vida. Ryunkyo fica feliz ao ver que Pop está determinado. Assim como Hadlar fez um dia, vemos que em pensamentos o Rin reconhece e respeita o Pop como um discípulo de Avan. Enquanto isso, Brukina segue lutando bravamente contra Mr. Verne, e ele consegue defender os ataques do Brukina, dizendo que chega e que a resistência do Brukina é inútil. Mr. Verne tenta segurar o Brukina, mas ele consegue se esquivar. Brukina atinge o chão com a sua técnica especial chamada Bushin Ryu, Doryu Shao Haken,
que na tradução ficou estilo do deus guerreiro, soco da erupção do dragão da terra. Man alerta que essa é a chance do Pop, e explica que o ataque do Brukina controla o solo, o chão vai explodir e levantar o Mr. Verne. Porém, o ataque do mestre não funciona. O Mr. Verne consegue capturá-lo, e admite que é possível que o feitiço do Pop pudesse derrotá-lo. Brukina se lamenta porque com a força total ele só conseguiu durar 1 minuto e a idade está pesando para ele. Ele aguentou ainda menos tempo de quando ele lutou contra o Hadlar. Para impedir o ataque do Pop, o Mr. Verne usa o Brukina como escudo, perguntando se Pop pretende sacrificá-lo. Brukina diz que não interessa e pede que o Pop solte o feitiço, porque ele já não tem mais mesmo muito tempo de vida, e isso é melhor do que todos morrerem. Pop fica tenso e relutante por alguns segundos, e responde que sabe disso. A Man grita pelo Pop, e o Mr. Verne diz pro Pop parar de blefar, e que os discípulos da justiça jamais conseguiriam fazer isso. Determinado, Pop diz que consegue, e eles deixarão o grande mestre e o Avan saborearem a paz que eles conquistaram. Em uma bela cena em câmera lenta, Pop dispara o Medoroa, e em seguida ele usa o Rura. De maneira épica, ele surge na frente do Mr. Verne e o surpreende, resgatando o mestre Brukina. B10 ele ainda enfia o pé na cara do Mr. Verne para pegar impulso e fugir. No mangá, a pisada pareceu até mais forte do que no anime. Pop parece estar conseguindo escapar de uma maneira épica e triunfante, salvando o mestre Brukina enquanto o seu Medoroa vai na direção do Mr. Verne. E ao que tudo indica, ele será atingido pelo Medoroa. Em câmera lenta, vemos a reação de Ryunkyo, torcendo pelo Pop, Crocodile acreditando na vitória. No mangá, além dessas reações, temos também a Man e o Lahart, e essa cena do mangá não tá no anime, porém não faz falta. Quando o Mr. Verne está prestes a ser atingido, ele ativa uma espécie de energia na sua mão, e com um simples movimento ele desvia o ataque lançando contra o Pop e o Brukina. A cena é tão badass que tem até replay em ângulos diferentes. O Medoroa parece atingir o Pop e o Brukina que acabam desaparecendo. O poderoso Medoroa arrebenta a parede do palácio. Man fica em choque com o que ela acabou de presenciar, e vemos que todos estão chocados com a possível morte do Brukina e do Pop. A cena foca no Mr. Verne e quem acaba triunfante nesse episódio é ele. E é dessa maneira que esse incrível episódio se encerra, aparentemente com o triste fim de Pop e Brukina. Vamos à crítica desse episódio. Na minha opinião, esse episódio foi muito bom, eu gostei demais dele. A adaptação do mangá tem pequenas diferenças e foi muito bem executada. Melhorou demais em relação aos episódios do início lá da luta do Dai com Verne. A participação do Brukina nesse episódio foi sensacional, ele mandou muito bem lutando contra o Mr. Verne. Eu acredito que o Brukina ficou mais forte em relação à época que ele lutou contra o Hadlar, porém por causa da sua idade ele não consegue manter muito tempo esse seu poder máximo. Ficamos sabendo mais sobre o feitiço de congelamento do tempo, e ao que tudo indica o feitiço foi aperfeiçoado, tornando o Mr. Verne praticamente invencível, além, é claro, do seu corpo não envelhecer. Gostei do flashback do Brukina, embora seja meio estranho o Mr. Verne esperar tanto tempo assim ouvir toda a história. A Van, como sempre, demonstrando o seu grande carisma, e surpreendentemente, mesmo sendo tão jovem, era já respeitado por 2 grandes mestres, liderando o grupo com nada mais nada menos que Matorife e o Brukina, o deus das artes marciais. E mais uma vez vale lembrar a frase da Flora: a Van é um herói de nascença, e mesmo sabendo dos riscos, ele estava disposto a se sacrificar para que o mundo alcançasse a paz. Ao ver a interação dos personagens da geração anterior, vimos o quanto eles também são carismáticos. Não é por acaso que acabaram fazendo um mangá contando a história completa do Avan. Eu não sei você, mas ao ver esse episódio, me deu vontade de assistir a adaptação do mangá para um anime do Avan. Graças à mãe e à história que o Brukina contou, o Pop conseguiu se inspirar e superar o medo e a paralisia que o dominou por causa da grande pressão sobre seus ombros. Nesse episódio, o Pop acabou ali assumindo o papel que no passado foi do Avan. E ao que tudo indica, infelizmente, assim como seu mestre, ele acabou falhando. Reviravoltas e uma possível tragédia, além de sabermos um pouco mais da história do Avan e também sobre o feitiço de congelamento do Mr. Verne. Esse episódio conseguiu me empolgar e eu fiquei bastante satisfeito com ele. Você que não leu o mangá, diz aí, você acha que o Pop morreu mesmo? Não temos nenhum resquício dos corpos, então ainda há chance dele estar vivo. Embora em teoria o Medoroa seria capaz de desintegrá-los. Eu quero saber de você o que você achou do episódio 89 de Dragon Quest Dino Daibuken Fly, o Pequeno Guerreiro 2020. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e vejo você no próximo vídeo.